Ei pessoal, bom dia. Desculpem o atraso nesse vídeo também. Vida tá difícil aqui nessa quarentena, nesse isolamento, não tá fácil. Hoje eu vou falar um pouco de estado máximo, estado mínimo, estado médio e etc. Tá? A organização de um país depende sempre do próprio povo, qualquer que seja o regime de governo desse país. E aqui no Brasil, um regime democrático, a organização social do país vai depender do presidente, do governador e do prefeito, eleitos pela população. E também vereadores, deputados federais, deputados estaduais, senadores, etc, etc, etc. E dentro do seu próprio ambiente, dentro do seu próprio país, esse povo é que define quais são as prioridades. Porque é o povo é que sabe do que ele precisa. Tá? Isso tudo é muito claro, né? E aí nós elegemos os nossos representantes com base naquilo que a gente quer e naquilo que eles propõem, né? Quanto menor a distância entre o que a gente quer e o que eles propõem, mais a gente vota neles. A lógica é essa, né? Ou deveria ser. A gente deveria votar, eleger as pessoas que estão propondo aquilo com que a gente concorda, depende, precisa, necessita, se importa. A lógica é essa, né? No meu modo de ver, apenas a minha opinião, mas qualquer pessoa que vota diferente desse raciocínio está votando errado, não aprendeu a votar, né? Qualquer que seja o tamanho do Estado. E as obrigações do Estado, no caso do Brasil, elas estão escritas nesse documento que a gente chama de Constituição Federal. É lá que está escrito quais são as responsabilidades do Estado, né? Esse documento tem 30 anos, ele é de 1988, né? Ele está aí agora com seus 32, 33 anos, né, no final desse ano. E, vamos dizer assim, o mundo mudou muito de 30 anos para cá, não mudou? Pensem bem. Não existia telefone celular no Brasil em 1988. Não existia, simplesmente não existia. Internet no Brasil não existia. Vocês conseguem imaginar um mundo hoje sem internet? Vocês conseguem imaginar um mundo sem TV a cabo? Não existia TV a cabo em 88. Não existia televisor Full HD, não existia freio ABS nos veículos, não existia injeção eletrônica de combustível, sabe? Não existia o serviço de delivery feito existe hoje em dia, tão disseminado quanto existe hoje em dia. Não existia YouTube, não existia Instagram, não existia Facebook, não existia Orkut, não existia podcast nenhum. As pessoas assistiam TV aberta e rádio, AM, FM, e só. E só. Sabe, o axé estava começando a surgir. Não existia carnaval em Belo Horizonte. Sabe? Não existia. O mundo era bem outro. O mundo era bem mais devagar, inclusive. O Brasil era um outro país. O Brasil era um outro país. O Brasil era um país muito mais frágil, né? E como que o Brasil se fortaleceu? Fortalecendo suas instituições. E como que um Estado fortalece as próprias instituições? Eu desliguei o sinal do telefone, por que ele está me chamando aqui? Eu não sei. E como que um país fortalece as suas instituições? Ampliando o Estado. Então, por exemplo, quando você decide que a educação pública tem de ser universalizada, ou seja, todo mundo tem de ter acesso à educação pública, o que você está dizendo? O Estado, seja a República, os estados ou os municípios, né, tem de contratar mais professores, tem de construir mais escolas, tem de aumentar a oferta de educação. Isso amplia o tamanho do Estado. Quando você diz que vai existir um sistema único de saúde, você está dizendo assim, o povo brasileiro tem de ter acesso à saúde gratuita em tudo quanto é lugar do Brasil. Isso significa que governos, federal, municipal e estadual, têm de construir mais hospitais, têm de contratar médicos, mais médicos, têm de fazer acontecer. Isso torna o Estado maior. Algumas pessoas entendem que isso é gasto dentro do Estado. Outras entendem que isso é investimento, né? Eu acho que vocês têm na cabeça de vocês a diferença do que é gasto, do que significa gastar e do que significa investir. Então, talvez vocês devessem pensar o que é quando se direciona dinheiro para a saúde, para a educação, né? O que você está fazendo? Você está gastando ou está investindo?
Eu tenho a minha posição, vou deixar ela comigo, vocês adotem as de vocês. E não tem jeito do Estado estar mais presente na vida das pessoas a não ser ele aumentando. Então, por exemplo, polícia. Se você está contratando mais policiais, se você está comprando mais viaturas, comprando helicópteros para fazer os transportes, né, comprando armamento, renovando armamento, treinando a tropa para que os policiais sejam mais eficientes, né, atirem menos e acertem mais, você está aumentando o tamanho do Estado. Se você está Corpo de Bombeiros também, SAMU, farmácia popular para poder baixar preço de medicamento, se você está estruturando postos de saúde, se você está estruturando defesa civil, tudo isso aumenta o tamanho do Estado. Então vamos dizer assim, quando um Estado aumenta, se tudo está sendo feito da maneira mais adequada, ainda que haja corrupção, o aumento do Estado significa que as pessoas que têm menos recursos terão algum acesso, passarão a ter algum acesso ou terão um acesso aprimorado a algum tipo de serviço, algum tipo de qualidade de vida. Existem países no mundo em que o governo fornece internet, porque a internet passou a ser um direito básico, dizem esses governos, né? A contrapartida disso é que o governo não autoriza nenhuma empresa a fornecer a internet, então você só acessa na internet o que esse governo quer. Tem uma censura total. Então, quer dizer, a internet é ótima, banda larga, 100 mega e tudo, mas você só consegue fazer download e acessar os sites que o governo determina que você pode. Então, veja, o Estado é máximo, mas a liberdade é mínima, né, nesse caso. Já imaginou se fosse proibido ter, como é que fala, escola particular no Brasil? Se todo mundo fosse obrigado a estudar em escola pública, é proibido ter escola particular, mas você tem que seguir a cartilha que o governo está determinando dentro das escolas públicas. Imagina se de repente decide-se que não se pode questionar o que é aprendido na escola. Porque hoje em dia todo mundo questiona. Inclusive o que vai para dentro das escolas nem são os professores que definem. Quem define o que vai para a escola não são os próprios, o currículo básico comum, não são os professores da rede estadual que definem, nem os da rede municipal. Vem de fora, vamos dizer assim, vem de outras discussões, mas ainda vem de discussões, não é imposição, sabe? Então, a gente tem o Estado mínimo, que é aquele Estado que não consegue prover serviço praticamente algum, que foi estruturado dessa forma. Então, todo mundo que quiser ter acesso a qualquer coisa vai ter que pagar por aquilo, né, do próprio bolso. Existe o Estado médio, que eu penso ser o Estado brasileiro, que é o Estado que compete com o setor público, oferece ali, vamos dizer, um mínimo, compete com o setor privado, que oferece ali, o Estado oferece o mínimo e as empresas, se quiser oferecer algum diferencial ou oferecer o serviço para alguma camada da população, pode servir, tá aí, tá aberto. E existe o Estado máximo. O Estado máximo é assim, ó, só o Estado pode oferecer o serviço às pessoas, ninguém pode abrir empresa, ninguém pode competir com nenhum serviço do Estado, e você só vai se informar, ter acesso àquilo que o Estado diz que você pode ter o direito de ter acesso. Então seria uma ditadura, né, do Estado. Ainda que seja um governo democrático, você elegeu um governo democrático, mas você só aprende aquilo que o Estado está te ensinando. Você não tem cursinho particular no Estado desses, entende? Porque a educação é toda pública, entende? E é aquela, então você não pode nem contestar nada. O Estado mínimo, no meu modo de ver, ele vive a ditadura do mercado. Porque o mercado se direciona por lucros, né? É isso que direciona o mercado. Então, por exemplo, se tem um lugar que tem muitas pessoas, uma cidade com alta densidade demográfica, com vários alunos, várias pessoas de várias camadas sociais, as empresas vão lutar por esse mercado, porque ele é mais interessante. Os municípios que são do interior, nos quais a educação não vai render um lucro, esses lugares não terão educação, né? E o Brasil é um lugar que tem esses disparates. O Brasil é um lugar que tem esses disparates sociais. Então, se nós tivéssemos o Estado mínimo no Brasil, ninguém teria acesso a nada. Ninguém.
Ninguém. A gente vive num país onde o auxílio moradia de um juiz, R$ 4.500, é maior do que o salário de 95% da população. 95% da população brasileira ganha menos de R$ 4.500. E esse auxílio moradia ainda é maior do que o salário de todos os professores das redes públicas, estaduais e municipais do Brasil. Não tem nenhum professor de rede pública, municipal e estadual que tenha esse salário. A não ser que a pessoa tenha acumulado 25 anos de profissão, sabe? 25 anos de profissão. O juiz entrou, primeiro ano ali, primeiro mês, ele já tem 4.500 de auxílio moradia. Um auxílio que ele tem, não estou nem falando dos outros, auxílio combustível, auxílio paletó e tudo. Se ele for casado com com uma juíza, se for um juiz casado com uma juíza, os dois morando junto, os dois recebem o auxílio. R$ 9.000. Entende? E pode ser em casa própria, eles moram em casa própria e têm direito ao auxílio, sabe? E no Brasil, R$ 9.000, 0,5% da população brasileira tem um salário acima de R$ 9.000, bruto, sabe? 0,5%, 1%, 0,8%, 1%. Então, quer dizer, a gente tem dinheiro para poder pagar pelos serviços? A gente tem dinheiro para pagar taxas e taxas maiores? Pelo gás, pela luz, pela água, pelo esgoto, pelos correios, pelas correspondências entregues na sua casa, pelo serviço de telefonia fixo ou móvel, quase ninguém tem telefone fixo mais, né? Mas ainda existe. Pelos combustíveis, tudo. Tudo que é entregue ao mercado tende a aumentar de preço porque o mercado quer saber de lucro. No caso de um país igual ao Brasil, onde a desigualdade é tão grande, o Estado brasileiro ele tende a ser máximo porque só o Estado se preocupa com a diminuição da desigualdade. O mercado não se preocupa com isso. O mercado não quer saber, o mercado não está aí para isso. O mercado quer saber o seguinte: aquele país tem uma riqueza de tanto, um potencial de tanto. É como se o país fosse uma massa homogênea, sabe? O país é como se fosse um cubo de gelo. O país é um cubo de gelo, uma barra de gelo, um cubo de gelo. Todos os átomos são iguais. E as empresas pensam, daquele gelo ali eu consigo tirar tanto. Eles não se importam de onde está vindo, de quem está vindo, se tem alguém a mais ou a menos. Eles querem aquilo ali, pronto, acabou. Então, um Estado máximo, ele tende a ser opressor, com o mercado ausente, né? E o Estado mínimo, ele tende a ser ausente, e o mercado é que tende a ser opressor. Porque o mercado é que vai determinar tudo na sua vida. Tudo. Tudo que você vai ter acesso ou não vai ter acesso. E a gente tem uma desigualdade grande para combater no Brasil. Então, assim, eu, enquanto brasileiro, eu não tenho como defender um Estado mínimo. Não tem jeito. Para mim é impossível. Porque eu ando, nessa época de pandemia mesmo, ofereceram o auxílio emergencial pela Caixa Econômica Federal para as pessoas, para os cidadãos, né? O governo ofereceu. Olha como foram as filas na Caixa Econômica. 60 milhões de pessoas ou 80 milhões de pessoas foram atrás desse auxílio. Vocês imaginem se fosse um Estado frágil que não desse conta de bancar esse auxílio, nem mesmo se endividando. Como é que ia ser? Quem ia auxiliar essas pessoas? Ninguém iria auxiliar essas pessoas. E, ao mesmo tempo, o governo federal direcionou R$ 1 trilhão de crédito aos bancos para que eles disponibilizassem linhas de crédito nos padrões dos bancos para as empresas lutarem contra as dificuldades da pandemia. Então, olha só, o governo agiu em duas frentes. Isso foi o governo federal, isso foi o governo do Bolsonaro. Tá? Ele repassou o dinheiro para a Caixa Econômica Federal pagar o auxílio que o Congresso definiu como sendo de R$600, que o Paulo Guedes queria pagar R$200, né? R$200 não é para nada. Enfim. Senado aprovou, definiu, mudou, né, e aprovou o auxílio de R$600. Senado e Câmara dos Deputados Federais. Aprovou R$600. O governo federal fez esse pagamento pela Caixa Econômica Federal. Né, obedeceu o que o Senado determinou, que é assim que funciona na democracia. Pagou, bem ou mal,
milhões, dezenas de milhões de pessoas receberam esse dinheiro. Esse dinheiro chegou nas pessoas. E esse dinheiro manteve essas pessoas comprando alimento. Isso é intervenção do Estado na economia. Vocês não tenham dúvidas com relação a isso. Isso é o Estado interferindo na economia. Quando o Estado dá um dinheiro para a população conseguir comprar o que ela precisa para comer, é o Estado interferindo na economia. Vocês não tenham dúvidas com relação a isso. Ao mesmo tempo, para lidar com as empresas, o Estado decidiu não intervir diretamente nas empresas. O que ele fez? Ele repassou o dinheiro aos bancos. O que os bancos fizeram? Colocaram condições tão duras para que as empresas conseguissem os auxílios que praticamente nenhuma conseguiu. E assim as empresas quebraram. Foi isso que aconteceu. Vocês podem pesquisar essas coisas todas. Eu vou ver se eu deixo uns links aí na descrição do vídeo. Então, assim, se você é pobre, se você é uma pessoa que, se cortar seu fornecimento financeiro hoje, você não tem reservas para viver mais um ano pagando tudo em dia, nunca lute por um estado mínimo. Porque o comércio não liga para você, o mercado não liga para você, o setor financeiro não liga para você. Os lucros deles virão inclusive do Estado. Porque na hora que o sistema financeiro quebra, eles pedem socorro ao Estado e eles são socorridos. Feito foi no Brasil, na virada do Plano Real. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Feito foi nos Estados Unidos, na quebra dos mercados em 2008. Feito foi no crash da Bolsa em 1929. Feito foi na quebra do petróleo nos anos 70. O mercado sempre, os controladores do mercado, eles sempre são socorridos pelo Estado. Estado nenhum, população nenhuma, comércio nenhum é socorrido por agentes financeiros, pela tal da mão invisível do mercado. Nunca lute. Se você é uma pessoa que depende, se você não tem como pagar pelas suas vacinas BCG, antitetânica, contra poliomielite, difteria, tétano, sarampo, malária não tem vacina, febre amarela, aliás, se você não tem como pagar por tudo que você recebe do Estado, entre aspas, de graça, nunca lute por um Estado mínimo. Nunca lute por um Estado mínimo. Se você pode, lute. Porque você vai pagar pelas coisas sem sentir cócegas, vamos dizer assim, não vai fazer diferença no seu orçamento mensal, anual. Né? Eu luto por um Estado brasileiro que seja pelo menos do tamanho que ele é. E eu acho que a gente deveria diminuir os privilégios no Estado brasileiro. Mas quando o discurso é de Estado mínimo, nunca é reduzir o tanto de cerveja ou de picanha que se compra ou de leite condensado que se compra para as Forças Armadas. É reduzir o tanto de médico no seu posto de saúde, é reduzir a frota do Corpo de Bombeiros, é reduzir o tanto de cirurgia que o Sistema Único de Saúde pode fazer, é reduzir a qualidade de treinamento dos seus policiais, é reduzir a condição de ensino nas escolas, é tirar as crianças da educação básica, da educação integral, é parar de fornecer creche. Entendem? É isso. Eu agradeço demais a todos. Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos e todas muito bem.